Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos a este canal. No vídeo de hoje nós falaremos um pouquinho sobre os tipos de peixe mais indicados para aquário. Fique conosco até o final. Quais são os tipos de peixe mais indicados para aquário de água doce e para aquário marinho? Além de os peixinhos serem ótimos amigos de estimação, a presença de um aquário com vários peixinhos em nossa casa deixa o lar muito mais bonito e harmonioso. No entanto, é essencial que você saiba quais tipos de peixes você vai adotar e quais serão os cuidados necessários. Assim como toda espécie de animal, os peixes também possuem as suas particularidades. Alguns peixes adoram companhia, enquanto outros vivem melhor sozinhos. Daí a importância de saber um pouquinho sobre os tipos de peixes de aquário. Assim, é possível saber dos cuidados com cada espécie e quais os melhores acessórios para utilizar. Antes de conferirmos sobre os tipos de peixes para aquário e suas características, vamos ver um pouco sobre a classificação dos peixes. Classificando os peixes. Os peixes são classificados inicialmente em dois tipos, os de água doce e os marinhos. Os peixes marinhos também são conhecidos como de água salgada. Devido ao nível de acidez e alcalinidade do aquário, os peixes de água doce e de água salgada precisam viver em locais diferentes. A alcalinidade e a acidez do aquário é medido de acordo com as partículas de hidrogênio, o pH da água. Geralmente, os aquários de água doce possuem um pH entre 5 e 9. Já os aquários marinhos atingem o pH adequado quando estão na escala entre 8,1 e 8,5. Estes números são extremamente importantes para manter a qualidade da água e a qualidade de vida dos seus peixinhos. Além dos peixes de água doce e os marinhos, é possível optar também por diferentes tipos de peixes para aquário aquecido. Existe uma variedade enorme de peixinhos próprios desse habitat e com certeza um deles vai te encantar. No entanto, é muito importante saber o tipo de peixe para manter a temperatura do recipiente confortável e adequada. Além disso, para facilitar a criação de peixes ornamentais de água doce, é importante escolher espécies menos territorialistas e que convivam bem com outros peixinhos. Nós vamos te mostrar agora um pouquinho mais sobre elas. Tipos de peixes de água salgada. Os peixes de água salgada precisam de alguns cuidados a mais que os de água doce. Para criar esses tipos de peixe, é essencial manter o grau de salinidade sempre de acordo com a espécie. Vamos ver agora quais são eles. Peixe borboleta. Apesar das diversas subespécies de peixe borboleta se alimentarem com refeições diferentes, a dificuldade em criar este peixe não é grande. Aliás, existem muitas opções de desenhos e cores, além de tamanhos. Peixe palhaço. O peixe palhaço está entre os marinhos mais populares, conhecido principalmente como personagem Nemo, do filme Procurando Nemo. É um charmoso nadador, com suas listras brancas e laranjas. Aliás, é um dos tipos de peixe do mar mais adaptável e recomendado para quem está começando agora. Coral Beauty. Outra espécie bastante famosa é a Coral Beauty, conhecida pelas suas cores vibrantes. É o peixe ideal para os aquários com mais de 260 litros. Além disso, esse tipo de peixe adora algas marinhas e, ao contrário do nome, não se dá bem com os corais. Agora iremos ver os tipos de peixes de água doce.
É importante lembrar que para quem deseja dar início ao aquarismo, os tipos de peixes de águas doces são os mais recomendados. Isto porque a manutenção do aquário é mais simples quando comparada à de um marinho, e os peixes também são muito mais fáceis de cuidar. Bora lá saber quais são eles? Peixinho dourado ou goldfish são os mais famosos entre as variadas espécies de peixes de água doce. Esse peixe pode viver muito bem com outro coleguinha e, além disso, se dá muito bem em temperatura ambiente, entre 18 graus Celsius e 25 graus Celsius. Os peixinhos dourados comem muito e, por esse motivo, fazem suas necessidades com bastante frequência. Assim, é importante a higienização e o tratamento do recipiente, no mínimo a cada 10 dias. Peixinhos tetra. Você já deve ter visto peixes de aquário prateados e com a cauda vermelha. Conhecidos como tetras, são os dos mais recomendados, caso você queria ter mais de um peixinho em seu aquário. Apesar de gostar da vida em grupo, ele também se dá muito bem quando está sozinho. Em comunidade é um pouco tímido a princípio, mas com o tempo é possível vê-lo nadando por todo o aquário. Além disso, o tetra vive bem em temperatura ambiente desde que não ultrapasse os 26 graus Celsius. Neon chinês é um dos tipos de peixe que adoram viver na parte de cima do aquário e uma das espécies mais resistentes à água fria. Ele consegue viver em uma temperatura mínima de 15 graus Celsius. Caso você queira comprar somente um bichinho, o neon chinês não é muito recomendado, já que prefere viver em grupo, onde fica muito mais colorido e saudável. Peixinho beta. Falando dos peixinhos que gostam de viver em grupo, você já deve ter ouvido falar da fama dos peixinhos beta. Eles fazem parte de espécies mais coloridas, com caudas e barbatanas muito elegantes. Porém, atente-se, os peixes machos beta não costumam se dar bem quando criados com outros machos. Já as fêmeas beta podem se dar muito bem com outros coleguinhas. Se deseja um dos tipos de peixe beta, é muito importante se alertar ao contato dele com outros bichinhos. Como suas barbatanas chamam muita atenção, em alguns casos os betas são engolidos por outros peixes. Sabendo um pouquinho mais sobre as espécies dos peixinhos, ficou muito mais fácil escolher um, não é? Deixe aqui nos comentários se você já tem em casa algum desses peixinhos e os cuidados que tem com ele. Ah, não deixe de deixar o seu like para ajudar o canal. Até mais!